Oi, tudo bem? Olha que coisas boas, que delícias temos aqui. Massinha folhada. Então, essa massa folhada eu fiz utilizando um método diferente, que é o método escocês. A maneira de misturar é um pouquinho diferente do que é a maneira tradicional, que utiliza o método francês, o método alemão, que é aquele método que a gente dobra a manteiga dentro da massa. Esse aqui é um pouquinho diferente. Ele é um pouco mais prático, porque a massa não fica indo e voltando da geladeira, tem que dar aquele tempo e tal, não é necessário dar aquele tempo. A gente faz e depois aí sim, depois que ela já está pronta, ela vai para a geladeira e aí a gente pode utilizar. Então ela tem só um momentinho mesmo de espera na geladeira. Bom, o que caracteriza a massa folhada é os entremeios de massa com gordura, né? Por isso que ela fica folhada. Esse método não é diferente daquele método alemão que deixa a massa bem folhadona, bem altona. Esse aqui fica um pouquinho diferente, mas mesmo assim, se vocês observarem, chega pertinho aqui, produção. Se vocês observarem, ela dá uma folhadinha e ela tem crocância, então é uma massa muito boa para quem trabalha na confeitaria e precisa de uma massa mais prática e gosta de fazer, principalmente, é essa massa que é boa para ser utilizada. Aqui eu utilizei aquela margarina especial para folhados e mais uma vez eu vou salientar. A massa folhada, a receita original dela, para quem utiliza o método francês, o método alemão, ela tem que ser feita com manteiga de verdade. Dá para utilizar a margarina para folhados com certeza, porque ela é mais prática, ela derrete, ela demora mais para derreter, ela é muito mais firme, então ela é mais prática para o trabalho. Quem trabalha em grande escala, né, aí utiliza a margarina para folhados. Então nesse caso eu vou dar o passo a passo para vocês de como preparar essa massa maravilhosa. Eu fiz aqui com recheio de frango, coloquei os coraçõezinhos porque eu adoro coraçõezinhos, e aqui tem recheio de goiabada. Pode ser feita também com chocolate, daí um chocolate forneável, né, que é para ele não torrar. Enfim, então aqui está, massinha folhada. Então, para começar, nós temos aqui então 600 gramas de farinha de trigo sem fermento, não pode ser farinha com fermento, tá? Aqui é a margarina especial para folhados e só pode ser a margarina especial para folhados. Nesse caso, esse método que a gente vai fazer aqui, que é o método escocês, tá? A gente também vai usar 380 gramas ou 380 ml de água fria. Aqui dentro desse potinho tem 8 gramas de sal e 20 gramas de açúcar. Então assim, ó, vamos começar com um processo bem diferente do que a gente está acostumado com as massas folhadas tradicionais, tá? A gente começa então colocando a farinha na bancada. Vou fazer um buraquinho aqui no meio. E assim, nesses pedaços, o ideal era cubos, mas eu não consegui cortar em cubos. Estava muito gelada e ela acabou se quebrando, tá? E a gente vai colocar... Mas mais inteira, né? O mais inteiro possível, né? Não é bem um cubo, assim, tem uns que são triângulos e tudo mais, mas tá mais ou menos dentro da forma geométrica que a gente precisa. Eu vou colocar aqui o sal e o açúcar, tá? E nós vamos colocando então a água. Exatamente isso que eu tô fazendo aqui. Não se preocupem, tá? O processo é esse mesmo. Segura! Ops! Não fazer isso. Não fazer isso. A farinha escapou aqui. Eu ainda não coloquei toda a água. E assim, ó, não pode... a gente só tá misturando, não é para sovar, tá? Eu só tô misturando. Não faça uma sova, porque a gente não pode
incorporar ainda toda essa... Os cubos da manteiga tem que ficar inteiros, tá? Era isso que eu queria dizer. A gente vai colocando essa água até o final. Não se preocupem que parece tudo uma meleca muito estranha. Mas é esse mesmo procedimento. Mas é esse o procedimento. No final tudo vai dar certo. Pelo menos é o que a gente sempre espera na cozinha, né? A gente tem aqui praticamente uma massa de farinha separada da água. Separada da água não. Uma massa de farinha separada da manteiga. Agora é o seguinte, agora a gente vai começar a dar vou começar a dar um formato aqui. Começa um processo de dobras. E esse processo vai começar exatamente com essa massa, exatamente com esse aspecto que ela tá. Não pensem, tem que ficar lisa, ou tem que misturar, não. Essa mistura, ela vai acontecer aos poucos, tá? Então, levanta a massa aqui, dobra. Pra quem já está habituado, né, com a massa folhada. E dobra ela por cima, tá? Dá uma pressionada. Traz ela pra Dobra cá. ao contrário agora. Dá uma pressionada aqui, ó. Realmente não é uma mistura, né? Importante assim, essa massa ela não tem assim um número X de dobras que tem que fazer. A gente vai dobrando até a gente atingir a textura lisa da massa, tá? Por enquanto eu tô fazendo isso só com as mãos. Dando uma pressionada. Vou virar ela aqui. E tentando sempre deixar para que ela já vá tomando o formato. Então, Formato retangular. Isto. Dobra. Ó, porque ela vai ser dobrada em 3 partes, como se fosse um envelope. Isso aqui é muito bom fazer, pressionar antes de começar a passar o rolo na massa. Porque assim a gente já vai quebrando, amassando a margarina, né? Aqui ela já deu uma bela mudada na aparência, né? Outra textura. Já não é? começou Mudou. a mudar a textura. Então a gente segue virando, tenta virar sempre esse lado aqui pra cá. Enfarinhar, né? A mesa. Pra não ter problema de grudar.
Tô indo. A massa tá andando e eu tô indo. Assim, ó. Isso aqui não é... Não vou dizer que é algo simples. Ah, é muito simples e muito fácil de fazer. Não, não é. Requer um esforçozinho Requer aí, um né? esforço aqui. Inclusive, quando a massa chega nesse ponto aqui, quem quiser passar ela no cilindro, quem tiver cilindro, quiser passar no cilindro, pode passar no cilindro que vai se tornar menos cansativo. menos cansativo. Mas, na verdade, é aquilo, né? É algo que a gente vai fazer uma vez, ou melhor, várias dobras, mas vale muito a pena. Mas ela já tá bem lisa e bem diferente da forma como a gente começou. Em 25 minutos, mais ou menos, dessas dobras, assim, abre, ela tá com esse aspecto aqui, ela tá quase no ponto. A gente ainda pode tirar um pouco, deixar ela um pouco mais lisa. Mas agora a questão de, acho que mais umas 2 ou 3 dobras no máximo. Bom, agora sim, uma massa muito mais lisa, né? Agora é o momento então da gente fazer a dobra final dessa massa. Mesmo que a gente fez em todo o processo, o mesmo que a gente fez em todo o processo. Agora eu vou enrolar ela então no filme. Geladeira por aproximadamente 40 minutos. Então aqui agora passados 40 minutos, tirei da geladeira, né? Então nós vamos agora trabalhar com ela. Um pouquinho de farinha para ela não grudar. Então assim, ó, na hora de cortar, tenta só cortar, não passa muito a faca, tá? Aqui, ó, a gente consegue perceber ali uns filetezinhos ali, né? De que a massa folhou. Então eu cortei ela em partes para ficar mais fácil da gente trabalhar, tá? Dá um pouco de farinha. Importante que ela esteja gelada pra gente trabalhar. Olha só como ela abre muito bem. Claro, tem que colocar uma forcinha, porque é uma massa que tem uma manteiga aqui dentro, né? Nesse caso aqui é a margarina especial para folhados. Então a gente tem que colocar uma forcinha, porque a gente sabe que a manteiga e essa margarina especial aqui, elas, quando vão para a geladeira, elas ficam mais firmes. Olha, um detalhe bem importante, tenta abrir o mais parelho possível, porque a massa folhada ela não é igual uma massa de pão, uma massa de pizza que a gente fecha ela, abre de novo e fica tudo especial. Ela tem que ter uma direção sempre, né, para ela ficar o mais retinha possível.
para que a gente precise tirar bem pouquinho nas bordas, tá? É que na verdade senão acaba perdendo muita massa, Senão né? perde muita massa. Quer dizer, perder não perde, porque na realidade a gente assa esses pedacinhos aqui e degusta. Mas se a pessoa tem a intenção de comercializar, né? Sabe que esses pedacinhos também dá para comercializar, né? Só saborizar eles, pode ser uma açucrinha com canela, pode ser um queijinho, vira um queijinho ralado, um salzinho. Acaba se transformando num salgado, né? Um petisco. Esse pedaço aqui, que é o pedaço que a gente não tá usando ainda, então eu vou colocar de volta na geladeira. Bom, vamos cortar então, para deixar ela bem parelha, tá? Bom, aqui eu fiz uma medida aqui, um tamanho mais ou menos. Eu tenho essa régua, uma régua para usar na cozinha, tá? Só para lembrar vocês que é bom vocês terem material sempre só para usar na cozinha. Eu fiz uma medida aqui de acordo com o tamanho dessa massa. Deu mais ou menos aqui 9 centímetros por 14,5, tá? Mais ou menos isso. Então eu marquei toda ela na volta, fiz uma marquinha no meio, que é para poder facilitar. A gente precisa padronizar o trabalho para que fique tudo igual, né? Então eu estou usando aqui agora um cortador de pizza, uma carretilha, como a gente chama, para facilitar o trabalho. Se não tiver, corta com a faca. Eu não vou cortar tudo agora, porque a minha intenção é mostrar para vocês aqui como é que vai ficar, tá? Então aqui, ó, a massa, tá? Ó, ela tá bem lisa, bem bonita. A espessura dela ali, né? A espessura dela aqui, ó. Pode fazer um pouco mais fina, tá? Aí vai depender de como é que vocês gostam. Então agora eu vou rechear isso aqui para vocês verem como é que fica. Bom, esse recheio aqui, ó, é um recheio de frango que eu fiz. Um frango desfiado, ele tem que estar bem sequinho, tá? Não pode ter água no frango, tem que deixar ele secar bem quando a gente faz o recheio. E eu coloquei um pouco de molho bechamel para dar essa cremosidade. A receita do molho bechamel tá na receita da esfirra. Eu vou deixar aqui na descrição o link da receita da esfirra. E aí vocês vão encontrar a receita do bechamel. Então eu misturei um pouco de bechamel aqui para dar uma cremosidade, tá? Agora aqui é importante molhar um pouquinho a borda da massa para ela poder grudar, para ela não abrir na hora que ela tá assando. Então vamos àquela parte que deixa o folhado também bem bonito. Aqui tem um ovo batido, um ovo inteiro, tá? Então, pincelar na massa. E lembrar assim, ó, o forno para assar a massa folhada ele tem que estar bem quente, tá? Então 220 graus, 220 graus, bem aquecido mesmo, porque senão a manteiga derrete
e a massa não vai folhar, tá? E ela fica uma massa estranha. Então o forno tem que estar bem quente. Não precisa untar a forma, né? Como eu já falei também. E aí usa a sua criatividade para fazer formatos diferentes, vai testando, até porque quando for fazer a massa a primeira vez vai ser um teste, né? Então vai testando. Eu vou aqui até entregar uma situação, porque quem me passou essa receita foi a minha mãe. E quando ela me passou a receita, eu realmente fiquei bem duvidosa em relação à receita. Ela disse que já tinha feito e tal, mas sabe como é que é, né? A gente fica naquela dúvida. E quando eu fiz a primeira vez, eu fiquei bem surpresa e fiquei muito feliz desse resultado. Então, tô passando para vocês. Então eu vou congelar esse pedaço aqui que sobrou. Aqui tem um saquinho daqueles que a gente usa para congelamento, né? Enrola aqui e começa a fazer um rolinho com a massa. Aí ela vai ficar aqui, ó, enroladinha, protegida. E aqui passa um filme plástico ou coloca dentro de um outro saquinho para ficar bem fechadinha. Congelamento, até 3 meses congelado. Gente, vou cortar pra gente ver como é que ficou aqui. Essa aqui, vamos ver se faz barulho. Um recheiozinho de frango, ai que delícia! Vou botar ali guardada. Olha só que delícia, bem folhadinha. Maravilhosa. Fica diferente do frango por causa da umidade do frango, A umidade, né? do próprio frango, né? Isso. Mas ela tá aqui, ó, tá assadinha, não tá nada crua, nada, tá bem bom. É uma massinha folhada, feita com um método diferente, que é o método... Esqueci.